Olha, o verão começou há poucos dias, mas as temperaturas têm batido recorde. Os termômetros no Rio, por exemplo, passam dos 40, 45 graus. E em São Paulo, a situação também não é muito diferente. Os cuidados com a saúde precisam, como sempre, ser redobrados. E o nosso entrevistado sobre esse assunto é o clínico geral, geriatra, que faz parte da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Nathan Schetter. Tudo bem, doutor? Muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, doutor, a gente quando fala sobre o tempo e os cuidados com a saúde, a gente sempre se refere ao meio do ano, quando caem as temperaturas, as pessoas têm muitos problemas respiratórios, os hospitais ficam cheios. Agora, o calor também traz muitos problemas e, é claro, a gente aproveita esse espaço para fazer as recomendações e dar as dicas. Essas altas temperaturas, mais de 30, 35 graus, 40, 45 graus, quais são os principais riscos para essa época do ano, doutor? A gente costuma dizer que os extremos de temperatura são sempre muito problemáticos. Então, o frio extremo e o calor extremo, especialmente para as idades mais baixas, né, para os mais jovens, né, bebês, crianças, e para os idosos também, né, justamente porque nessas dois grupos etários é às vezes mais difícil de fazer um ajuste mais fino aí da temperatura do corpo, né? Então, a gente vê casos mais de desidratação nessas duas faixas etárias, né? Então, assim, em temperaturas extremas, a gente realmente recomenda que as pessoas ingiram mais líquido, né? Então, beber mais água de coco, isotônicos, enfim, bebidas que melhorem aí o status da hidratação, né? Seja em qualquer faixa etária, mas com esses grupos de risco sempre em mente. Então, a gente também costuma alertar para, pessoas que costumam usar mais ar-condicionado, enfim, isso de fato oferece um conforto, algo maior, porque, de fato, essa pessoa já não está exposta aí a 45, 30, 35 graus, mas a gente sabe que o ar-condicionado, ele seca o ar, né? Então, você tem um ar, vamos dizer assim, de pior qualidade. Para a pessoa que já tem alguma questão respiratória, rinite, sinusite, enfim, já tem problemas aí, trato respiratório alto, também tem que cuidar um pouco disso, né? Lógico que também precisa manter uma hidratação super razoável, por mais que não seja tão quente, porque, sim, a pessoa está exposta a um ar mais seco, mas também precisa hidratar o nariz e assim vai. Outras dicas, né? A pessoa que vai se expor ao sol, né? Sempre passar protetor solar. Mas eu não queimo, isso não importa, né? A gente sabe que a radiação ultravioleta tem suas consequências, seja a curto, médio, longo prazo, então a proteção com protetor solar, roupas, é sempre altamente recomendada. E as pessoas, né, nessa época de ano, costumam ir para lugares mais frequentados, né? Então, costuma ter mais aglomeração, pessoas que vão para praia, pessoas que vão para condomínios, né? Ficam num convívio mais próximo aí com outras pessoas. Então, aquela recomendação que a gente dá nos dias de inverno, que as pessoas ficam também mais próximas umas das outras por causa do frio, elas também se sustentam. Então, quer dizer, a pessoa precisa ter cuidado aí de higienizar as mãos, se a pessoa tiver com algum sintoma respiratório, alguma virose, né, que ela tente aí não passar para as outras pessoas, né. Mais uma recomendação é sempre com alguns tipos de alimentos, né? Sabe que no calor, muitos alimentos eles estragam mais fácil, né? Então, alimentos frescos, à base de ovos, de peixe, muitas vezes é enganoso a gente achar está preservado no gelo, mas a gente não sabe qual a procedência do gelo. Então, a pessoa que come algum fruto do mar lá direto da praia acha que está fresco, mas foi preservado num gelo de má qualidade. Então, na prática, a pessoa também está se expondo aí germes e bactérias. Então, a gente sempre dá essas recomendações, né? Saber de onde vem a procedência da sua comida, higienizar os alimentos muito bem, tomar esses cuidados, né? Com o que come, aquilo que foi preparado por outros, ou mesmo na hora de você preparar os seus alimentos, né? Tomar cuidado aí com a preservação deles por causa do calor. Essas são algumas das dicas, né? Que a gente dá aqui para quem vai estar, seja viajando, seja em casa, mais exposto aí ao calor mais extremo, né? E doutor Nathan, falando sobre eventuais problemas cardíacos, a gente sempre vê pesquisas de instituições médicas falando que no calor aumentam os riscos de problemas cardíacos. Por que isso acontece? Quais são os cuidados? Em geral, o que acontece é justamente relacionado a essa questão da regulação da pressão. Então, tanto pode acontecer da pessoa que, por exemplo, já toma remédio de pressão, que ajuda uma pressão a ficar controlada, na situação em que está exposta ao calor,
sofrem quedas da pressão, então a pessoa que de fato tem algum remédio que abaixa a pressão, no calor ela deve se preocupar, não em suspender o seu remédio, lógico, mas em ingerir mais líquidos, estar aí num controle talvez mais rigoroso da sua pressão, medir com mais frequência, qualquer sintoma, já fazer aí a sua verificação da pressão, justamente para que ela não sofra, né, as consequências aí desse calor na sua pressão. A gente sabe que a pressão, ela dilata os vasos, né, e muitos remédios que controlam a pressão fazem o mesmo efeito. Então, essa pessoa que vai ter aí um duplo efeito aí na dilatação dos seus vasos pode sim ter pressões mais baixas. Tá? E, de fato, o que pode acontecer também, muitas vezes a gente está falando também de uma época do ano que as pessoas, elas saem um pouco das suas dietas, né? Então, as pessoas acabaram de sair de ceia de Natal, vão entrar daqui a pouco no Réveillon, então as pessoas também abusam, né? Muitos pacientes que têm aí alguma restrição de líquidos que precisam beber uma certa quantidade, acabam abusando, ou pacientes que já tomam algum remédio que regula o sal do sangue, mas que por conta da alimentação com mais sal tem aí, por exemplo, a ocorrência de mais inchaço, de mais dificuldades relacionadas ao controle da pressão, porque está comendo fora do seu habitual. Então tudo isso contribui aí para esse aumento aí dos incidentes cardiovasculares aí nessa época. Ô doutor, a gente está acostumado no inverno de falar sobre a baixa umidade relativa do ar, mas no verão também, como é que fica essa situação e quais são as orientações? Porque há muita questão do clima seco, que prejudica também pessoas que já têm problemas respiratórios, né? Em geral, quando a gente fala de umidade do ar, realmente assim, o verão brasileiro ele costuma ser úmido, né, comparativamente, né? O verão europeu, diferentemente disso, mas o que acontece é justamente isso, a pessoa se expõe, por exemplo, a ar-condicionado que resseca o ar, ou, vamos dizer assim, na eventualidade de você ter um clima em que a umidade do ar está mais baixa, os cuidados são justamente os mesmos. Então, o fato de estar menos úmido te dá menos essa sensação térmica de calor, então pode enganar um pouco mais na prática, e assim, tem a necessidade redobrada da pessoa se hidratar melhor. Então, assim, no calor com umidade, a pessoa já precisa beber bastante líquido. No calor seco, a pessoa precisa beber ainda mais, porque essa transpiração fica muito facilitada. Então, a pessoa acaba perdendo mais, né, através da transpiração aí, seus líquidos, né? Então, essa é uma das recomendações que a gente faz normalmente no inverno, da pessoa se hidratar bem, né, hidratar suas mucosas, os assoros, enfim. Mas no verão em que acontece também a exposição ao ar seco, essa recomendação se mantém, justamente pelo mesmo mecanismo. Perfeito. O doutor Nathan Schetter, que é clínico geral, geriatra, que faz parte da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, nos deu recomendações importantes e também fez o alerta para evitar a comilança no Réveillon. Muito obrigado mais uma vez, boas festas, bom ano e volto sempre aqui na Jovem Pan. Doutor, um abraço. Muito obrigado, é um prazer e boa tarde a todos, boas festas. Obrigado.